Desde a antiguidade se buscava uma forma de calcular com rapidez. Os homens nos tempos antigos utilizavam pedras para contar o rebanho, e eles registravam nas rochas e nas paredes das grutas tudo o que viam e criavam. Esta paixão pela matemática e por guardar informações vem desde a Era das Cavernas. O primeiro aparelho de calcular que se tem conhecimento é o ábaco, inventado pelos chineses há cerca de 2.500 anos. Ele era formado por fios paralelos e arruelas deslizantes, que, de acordo com a sua posição, representava a quantidade a ser trabalhada. O filósofo, físico e matemático francês Blaise Pascal, em 1642, aos 18 anos, criou a primeira máquina mecânica de calcular, chamada Pascalina. Ela trabalhava com alavancas e foi utilizada para auxiliar o seu criador no trabalho de contabilidade. Então ele fazia suas contas utilizando essa máquina. Entre 1802 e 1822, o matemático e engenheiro inglês Charles Babbage projetou uma máquina que fazia cálculos sozinha e, para funcionar, bastava colocar nela as informações iniciais. E por ter criado esse projeto, atualmente Charles Babbage é considerado o pai dos computadores modernos. É isso mesmo. Ada Byron King, a condessa de Lovelace, trabalhou com Babbage, desenvolvendo programas para sua máquina. Ada foi a primeira programadora de computadores da história e nessa época nem existia luz elétrica. Em 1893 surgiu a primeira máquina de calcular de 4 operações. Quem sabe me responder quais são essas operações? Quem respondeu adição, subtração, multiplicação e divisão acertou. Mas era bem diferente das máquinas de calcular que temos hoje em dia, não é mesmo? Em 1946, entra em funcionamento nos Estados Unidos da América um computador muito sofisticado. O primeiro computador moderno, um ENIAC. Seu tamanho era do tamanho de um prédio de 3 andares e possuía a mesma quantidade de energia elétrica de uma cidade. Apesar de tão grande, a sua capacidade de processar informações era bem inferior à de um computador atual. Lembrando que todos os computadores dos quais falamos eram computadores experimentais, não estava à venda em lojas. O primeiro computador produzido para venda foi produzido pela IBM em 1953. Era um equipamento tão caro que apenas as empresas grandes podiam comprá-lo. Em 1964, Douglas Engelbart inventou o mouse. A função do mouse é auxiliar as pessoas na utilização dos computadores, fazendo com que as instruções passadas para o computador deixem de ser digitadas e passem a ser clicadas. Em 1970 surgiram o disquete e a impressora. O disquete armazena as informações, mas nos dias atuais ele não é mais utilizado. A impressora ainda existe e a sua função é passar para o papel todos os trabalhos que fizemos. Em 1980 foi lançado o IBM PC, o nosso tão conhecido computador pessoal, esse que você tem aí na sua casa.